Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Vamos lá, acabou agora em São Januário, empate entre Vasco e Londrina em 1-1, jogo horroroso de ambas as partes, jogo sofrível, inclusive, um jogo de muita bola para cima, muito chutão, muita briga e pouquíssimo futebol. Vasco fez 1-0 aos 12 minutos, com gol do Andrei, para variar numa falha do goleiro, porque acho que se não fosse com falha do goleiro, o Vasco de maneira alguma conseguiria marcar no jogo de hoje. Uma bola de lateral do PV, o Matheus Nogueira acabou rebatendo na cabeça do Andrei, que fez 1-0, no momento onde o Londrina era melhor do que o Vasco. Ou foi aos 12, eram 12 minutos ali onde o Londrina praticamente não havia deixado o Vasco sair de trás do meio campo. Numa única chance que tinha tido ali um pouquinho antes, foi a bola do Andrei para o Raniel, que o Raniel botou para fora. Aliás, a tônica foi essa. O jogo foi ruim, como normalmente foi num nível individual e coletivo muito abaixo dos dois, como normalmente só que o Vasco ainda teve chance para piorar esse empate dentro de casa. O Vasco ainda teve a chance, mesmo jogando mal, de vencer. Só o Raniel perdeu 3 bolas cara a cara com o goleiro. 2 que ele saiu literalmente cara a cara com o goleiro, com domínio da bola e finalizou, uma para fora e outra por cima. E uma terceira bola, um cruzamento, se eu não me engano, do Figueiredo, que a bola ia no pé do Marlon Gomes e o Raniel consegue tirar a bola com a mão, ou seja, nem ele poderia fazer o gol e colocar para fora. Então, mesmo jogando muito mal, o Vasco ainda criou uma outra oportunidade, não teve aquele abafa, muito longe disso, o Vasco é inofensivo coletivamente, mas em pequenos momentos de individualidade, do Andrei botando o Raniel na cara do goleiro, do Marlon Gomes botando o Raniel na cara do goleiro, ou do Figueiredo botando o Raniel na cara do goleiro, e do próprio Raniel botando o Andrei na cara do goleiro no primeiro tempo, as oportunidades para matar o jogo e não matou. E aí chega o que a gente está acostumado a ver nesse Vasco nos últimos jogos. Um Vasco que, na primeira bola, toma. E foi exatamente assim que o Londrina empatou o jogo. Na verdade, não foi na primeira. Na primeira, quando o Londrina era melhor, chegou a ter um lance ali que saiu cara a cara com o Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues, a bola explodiu na cara do Thiago e salvou o Vasco. Depois, quando estava 1-1, quando estava 1-0, e aí sim, um lance onde o Vasco, mais uma vez, como já mostrei aqui no canal, inclusive, pecando na hora de tentar marcar mais alto. O Vasco adianta as suas linhas em alguns momentos, mas sempre 2, 3 metros distante da bola. O Vasco não consegue realmente pressionar a bola. O time sobe, mas sobe totalmente desorganizado. E aí, numa saída de bola simples do Londrina, que nem é de fazer saída curta, o Vasco tenta uma pressão mais alta, o goleiro sente uma lesão, e ainda assim o Londrina consegue tirar a bola da pressão, indo para um jogador livre pela esquerda, usa o corredor, a inversão de jogo, a gente falou aqui, que o Londrina fazia bastante, e sempre com muito espaço. Sempre com jogadores do Vasco dando 2, 3 metros de distância para o homem que estava com a bola, ou seja, assistindo o jogo. E foi nesse tipo de lance que o Londrina conseguiu, pelo lado esquerdo, empatar o jogo com o chute do Caprini dentro da área, sendo travado por absolutamente ninguém. A jogada já inicia com toda a liberdade para o Jefferson, lateral direito, receber frente a frente com o Ignaldo, mas com 2 metros para pensar a jogada. Quando o Vasco realmente tenta algum jogador reduzir o espaço, o PV chega de forma atabalhoada, chuta e a bola volta para o Caprini, e aí o Conceição nem descola o pé do chão para tentar bloquear o chute. Caprini chuta livre, faz 1-1. E aí o jogo vira, não sei se nem para falar, se dá para falar que é um jogo de futebol, porque vira algo horroroso entre Vasco e Londrina no restante da partida. Como eu disse aqui, até falei dos lances perdidos pelo Raniel, pelo Andrei, mas teve ainda no segundo tempo 2 lances perdidos cara a cara pelo Alex Teixeira. Primeira bola dele, um toque de peito para o Andrei, deixa ele cara a cara com o goleiro, ele chuta fraco em cima do goleiro, até pareceu que o zagueiro que tinha recuado, de tão lento que foi o chute do Alex Teixeira, e foi na verdade uma tentativa de encobrir o goleiro, que não deu certo, a bola sai muito fraca. Depois teve uma outra bola que o Alex sai na cara do goleiro, dribla e se joga, que para mim é um absurdo, um jogador de mais de 30 anos de idade, com Champions League nas costas, sabendo que tem o VAR hoje em dia. Não sei que o Alex não joga tanto tempo que não pegou nem o VAR jogando na Turquia. Não é possível isso. Pegou, inclusive, jogando Champions, é óbvio. Foi só uma crítica a ele.
mas driblou o goleiro, não teve contato algum e se jogou, mesmo tendo chance de continuar na jogada, optou por cavar um pênalti num lance de jogo decisivo, dentro de São Januário, numa chance que ele não voltou a ter. Aliás, o Vasco, depois disso, teve muita dificuldade para construir qualquer coisa, nem cruzar a bola para a área. O Londrina marcou a partida do meio campo para baixo, alguma pressãozinha ou outra mais à frente com o Caprini, mas logo baixava as linhas. E o Vasco com uma saída de bola muito lenta e muito óbvia. O Vasco saía pela esquerda, ia da esquerda, tentava ir pela esquerda até o fim. Não tinha mudança de corredor. Tentava sair pela direita, a mesma coisa. E a bola acabava sobrando sempre por um ponta marcado. Aí sim, diferente do que o Vasco fazia, o Londrina marcando pressão, marcando sempre muito próximo da bola e dificultando essa saída do Vasco, que circulava a bola entre os zagueiros, mas não conseguia levar essa bola até a intermediária. E como eu disse aqui, quando levou, não fez nem cosquinha, né? Raniel perdendo cara a cara com o goleiro, Alex Teixeira perdendo cara a cara com o goleiro. Na melhor finalização do segundo tempo, talvez, foi o chute do Eric numa boa chegada, um bom passe do Peck, a finalização do Eric de direita, que tinha a direção do gol, e aí sim uma grande defesa do goleiro. No mais, o Vasco não conseguiu sequer fazer uma pressão de bola parada, até porque o elenco foi montado já com centroavante limitado, que é o caso do Raniel, um jogador que nunca havia feito 10 gols em uma temporada, né, e só conseguiu fazer agora na Série B, e que não tem nem reserva, né? Fábio Gomes hoje nem no banco estava, ou seja, nem para fazer aquela pressão com um jogador de 1,90 m na área, com 2 centroavantes, o Vasco não tinha essa capacidade. A partir do momento que o Raniel saiu, já não tinha nem mais essa referência de 9, porque o Jorginho também, ao meu ver, de maneira equivocada, sacou o Ignaldo. O Ignaldo não estava bem no jogo, mas estava longe de ser o pior do jogo. O Raniel, por exemplo, o Nenê, que foi substituído também muito mal na partida, entrou o Alex pior ainda, porque a diferença do Alex para o Nenê é que o Nenê não teve essas chances que o Alex teve. O Alex teve e desperdiçou, né? E fora isso, não produziu mais absolutamente nada, inclusive pareceu muito desatento em muitos lances, inclusive perdendo bola mais uma vez no campo defensivo. Lado positivo, se for para pensar individualmente, destaque pelo menos positivo, Andrei Yuri e Thiago, né? Que ainda fez uma grande defesa também no segundo tempo. Então foram os dois jogadores principais, os três jogadores talvez principais da partida, se é que dá para colocar, né? Colocar isso no nível do que foi a partida. O Andrei perdeu uma chance clara também, mas foi quem construiu as melhores chances, foi quem fez o gol, e Yuri foi o cara que marcou sozinho no meio campo. O problema é que o Vasco não tem 4 Yuris no meio campo, é ele sozinho. Então é o único jogador que consegue dar combate, encurtar a distância, tirar o espaço dos jogadores, inclusive salvou um contra-ataque do Londrina já no segundo tempo, que poderia muito bem ter sido 2-1 do Londrina, e aí a coisa ia ficar ainda pior para o Vasco. Distância agora do Vasco para o quinto colocado, caindo, se eu não me engano, para 3 pontos. Mas ainda tem jogo na rodada. Ainda tem jogo do Ituano, que vai pegar o CRB, vai jogar dentro de casa. O Ituano pode chegar a 47 pontos e a distância cair para 2. Ou seja, próxima rodada, se o Vasco não pontuar, pode muito bem sair do G4, inclusive mesmo pontuando, mesmo empatando, pode ser que o Vasco perca a posição, depende do resultado de Ituano, depende de saldo de gols, enfim, depende de algumas variáveis, mas a questão é, o Vasco já está com a bunda colada fora do G4, já está doidinho para ser ultrapassado e perdeu uma grande chance hoje de vencer o Londrina. Mesmo jogando mal, foi quem teve as melhores oportunidades e desperdiçou por erros técnicos, por falta de qualidade individual, principalmente o seu centroavante, o Raniel, que teve as oportunidades, as primeiras oportunidades, né? E as mais claras. Até a do Andrei, que é parecida com uma do Raniel, o Andrei ainda estava um pouquinho mais aberto, tinha menos ângulo. E o Raniel teve 2 cara a cara, a segunda, então, que ele carrega, conduz centralizado, ou seja, ele poderia escolher driblar, bater por cima, bater pelo lado. Lance bem parecido com o do Diego Souza contra o Corinthians. Só que a diferença é que tinha o Cássio na frente dele e tenta tirar do goleiro. Raniel não, tentou uma cavadinha, botou na mão do goleiro e perdeu a terceira bola dele no jogo, muito clara, para variar. E aí é insustentável. Quando você tem um centroavante que não faz gol, um meia que não cria, um meio campo que não marca, você vai sofrer, e o Vasco tem sofrido muito nessa Série B. Sinceramente, uma das piores atuações do Vasco que eu vi nessa Série B. Coletivamente, já tinha visto piores, mas individualmente, hoje foi um jogo que acho que irritou mais o torcedor. Porque não foi um jogo onde as coisas não estavam dando certo coletivamente, mas o time estava tentando. Não, foi um time, foi um jogo coletivamente muito ruim do Vasco. O pouco que o Londrina fez teve espaço para fazer.
Ou seja, a pouca posse que o Londrina teve no jogo conseguiu incomodar o Vasco, e o Vasco teve, coletivamente, muita dificuldade para construir, e mesmo com alguns lampejos individuais do Marlon Gomes, do Andrei, colocando jogadores na cara do gol, os jogadores foram incapazes de concluir a jogada. Ou seja, teve tudo para vencer, mesmo jogando mal, e não soube se aproveitar disso. E a gente sabe, e mesmo em jogos onde o Vasco joga bem, às vezes é difícil vencer. Jogar bem no sentido de melhor do que seu adversário, pelo menos. E hoje foi um caso onde o Vasco foi um jogo equilibrado, foi um jogo feio, é difícil até analisar realmente quem foi melhor no jogo, mas o Vasco teve mais oportunidades e foi incompetente. A palavra é essa. O Vasco foi incompetente para vencer o Londrina dentro da sua casa e pode custar muito caro essa incompetência. Uma incompetência muito maior que a de não conseguir o acesso.